Olá pessoal, mais um dia, vamos seguir com a nossa reflexão diária. Hoje, primeiro item 1 do edital, teorias pedagógicas, teorias educacionais na modernidade e na pós-modernidade, o pensamento pedagógico brasileiro e a relação sociedade, teorias pedagógicas e políticas educacionais. Vamos pegar esse primeiro pedacinho para a gente avaliar no decorrer desses próximos dias. Então, eu trago aqui tendências ou teorias pedagógicas, como preferirem. Num primeiro grupo, vamos falar da tendência liberal. Num segundo grupo, vamos falar da progressista. E no terceiro, vamos falar das tendências contemporâneas. Aí, como fica muito grande, a gente começa essa semana, hoje, mais especificamente pela liberal. E aí depois, no decorrer da semana, a gente vai lendo, relendo e avaliando o restante para ver como esses assuntos se relacionam, se interrelacionam entre si. Então, primeiro passo. Quando se fala em tendência pedagógica, concepção pedagógica, teoria pedagógica, seja o que for, existem vários autores que dividem e colocam de diversas formas essas divisões. Aí eu vou seguir aqui o que o professor Libani utiliza em suas obras didática e currículo, enfim, e tantos outros que ele publicou. Vamos tentar seguir mais ou menos o modelo dele, até porque é o mais cobrado e o mais reconhecido em termos de universidades federais. Então, quando se fala, primeiro grupo, tendência liberal, seria no sentido de que não é, às vezes, quando cai na questão, na prova, normalmente a gente tem a tendência a pensar assim: a tendência liberal é a escola liberal, que o aluno fala, que o aluno participa, levanta a mão, mas não é. Esse grupo liberal seria o quê? Um termo que foi usado do liberalismo econômico, que quem define são as classes sociais, enfim, o poder, o capitalismo. Então, quem estudou mais, quem dedicou mais, sai à frente, ganha vantagem. E aí nesse grupo estão o quê? 3 desdobramentos. Primeiro, a escola tradicional, que é a mais reconhecida, que é a da palmatória, vamos dizer assim, que iniciou com os filósofos humanistas do Ratio Studiorum, que é um método jesuítico de educação. Então, essencialista, né? O ser humano, ele tem a sua essência, ele é imutável, a verdade é que não muda. Então você tem o professor lá na frente dando aula, ele fala, o aluno obedece, o aluno simplesmente fica calado, não tem que falar, não tem que interferir, tem que decorar, gravar, anotar tudo que o professor mandar. Então a participação do aluno é zero, quem manda é o professor. O professor conduz, domina e é o essencial que domina a aula. Depois, por volta de 1930, teve o movimento dos pioneiros da educação nova, e aí com John Dewey, enfim, Anísio Teixeira e tantos outros, buscando o quê? Uma escola ativa, onde o aluno pudesse participar, não fosse punido, não fosse castigado com a palmatória. E aí, nessa busca, teve uma divisão de 2 grupos, né? Não só no Brasil, mas como fora do Brasil. Progressivista ou progressiva, né? Escola progressivista ou escola progressiva. Então, quando se trata de escola nova, não basta dizer, a escola nova de Piaget e de Montessori. Escola nova qual? A progressivista ou a não diretiva? Que ela se desdobra em 2. E aí, cuidado para não confundir progressivista ou progressiva com progressista. É diferente, né? A ideia da libertação, da participação, da crítica à sociedade, da verdade, do certo, do errado, está aqui, ó. Progressista. Então, precisamos ter bastante cuidado, porque progressivista está em movimento para chegar a progressista, ok?
Quem está no progressivista? Piaget, Montessori e De Crowley. É o que? O construtivismo. Então traz aquela ideia de que o aluno ativo vai pesquisar, vai identificar os problemas, procurar propor solução. Então o construtivismo de Piaget foi orientador da Montessori na tese de doutorado. Então, qual que é a ideia que essa escola tem? Que o conhecimento é construído, que o ser humano se apropria desse conhecimento. Ele mesmo constrói o seu conhecimento, conforme a sua capacidade e a sua vontade. E aí, junto, tem aqui também a escola nova não diretiva, de Carl Rogers, que é um psicólogo. A Neil também segue essa linha com a escola de Summerhill. Qual que é a ideia desses dois? É uma escola nova que o aluno participa, que o aluno interage, porém ela é não diretiva. Por quê? Porque na verdade o que é que eles buscam? A formação de atitudes. Então, por exemplo, o Carl Rogers, ele vai dar uma aula, ele vai ensinar os alunos matemática. Beleza. Ele e o Aneio, se fosse aqui, bom, vamos na feira fazer compra. O aluno tem R$100, ele vai comprar tomate, enfim, batatinha, cenoura, repolho, uma série de verduras. Qual que é a ideia dele? O aluno vai gastar os R$100? Vai controlar os R$100? Vai. Mas o que é a ideia dele não diretiva? É que o aluno veja, ele vai, vamos dizer assim, um pouco fora da questão progressivista de direcionar para a educação, para a formação. Aqui seria para atitude. Você vai comprar o tomate, mas esse tomate aí que você está comprando tá bom? Tem uma qualidade boa? Esse aí você gosta dessa fruta, dessa verdura? Você vai comprar maçã, por quê? E lá na sua casa, todo mundo gosta. Então ele traz uma ideia de formação de atitudes. E aqui eu trago um destaque para o Aneio, a escola de Summerhill. Essa escola existe até hoje, é bastante antiga. Nela não se tem um horário rígido. Por exemplo, o aluno tem que entrar às 7 horas da manhã e sair meio-dia. Não. O aluno entra o horário que ele quiser. Tem primeira aula, português, segunda aula, matemática, terceira aula, geografia. Não, também não tem isso. Os conteúdos, o aluno é que seleciona, existe lá as ementas e o aluno escolhe. Ele tem a opção, que ele tem essa ideia hoje que algumas universidades e faculdades têm da flexibilização. Você tem uma grade padrão e o aluno escolhe. O mínimo que você tem que fazer é X disciplinas. Se você não fizer hoje 5 disciplinas de manhã, você pode fazer à tarde. Se não fizer à tarde, pode fazer à noite. E se você fizer só 2 disciplinas hoje, não tem problema. Amanhã você faz as 2 que você já fez hoje, eliminou de 5, você tem 3, você faz as 3 de hoje amanhã e mais as 5. Você pode se organizar. Então é bem flexível e bem liberal. Aqui no Brasil, dificilmente a escola de Summerhill iria dar certo. Depois, se quiserem, como o nosso vídeo aqui é muito curto, não dá para a gente detalhar. Se quiserem pesquisar sobre a escola de Summerhill, ela ainda existe. Até se fala que está a caminho de ser fechada, de ser encerrada, por ser uma experiência difícil, porque não são todos os alunos que adequam e se adaptam a ela, porque você estudar sozinho, com autonomia, por conta própria e levar adiante, exige determinação, exige preparo e nem todos estão preparados para isso. Então, recapitulando, quando se fala de escola liberal, você tem o quê? A escola liberal divide em tradicional, escola nova e tecnicista. Escola nova progressivista ou progressiva e a não diretiva. A tecnicista diz respeito ao SESI, o SESC, o SENAI, o Sistema S. De um modo em geral, Skinner, reforço e controle. Então, por exemplo, um professor do curso de torneiro no Senai, ele vai ensinar o aluno, olha, você tem que fazer essa peça, o torno tem que estar girando a 50.000 voltas por minuto, e aí o tempo que você vai colocar a fresa
e vai realizar esse processo, não pode passar de 5 minutos, porque senão ele aquece e estoura. Então, aqui na tradicional, quem dirige e controla o ensino é o professor. Na escola nova, é o aluno. Aqui na tecnicista é o método. Então, nem o professor e nem o aluno, mas o método. Eles vão ler o manual, o rigor científico, a forma que é para ser feito, que é para ser executado, e assim vai. A ideia da escola tecnicista é essa. Então aí tem o Skinner, o Thorndike, o Pavlov, o Watson, que tinha aquela ideia, olha, o aluno entrou aqui, ele tem 10 minutos para fazer tal atividade. Ele tem que fazer em 10 minutos, porque a hora que se ele não fizer em 10 minutos, a porta vai ser trancada, ele fica trancado lá dentro. Então, segue essa ideia. Aí, pessoal, por hoje é esse grupo liberal nas tendências pedagógicas, e depois a gente vai ver as progressistas. Ok? Obrigado a todos por acompanharem até aqui.